Olá, meninos! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos de mais uma classe gramatical. Já vimos aí o substantivo, o adjetivo, o artigo e hoje, complementando mais o nosso recurso linguístico, a gente vai falar do verbo. O que a gramática nos traz como sendo um verbo? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Esse é o conceito trazido pela gramática, mas esse conceito nem sempre fica claro para nós quando nós analisamos essa forma dentro do enunciado, dentro da frase. Então vamos ver. Quando nós temos nesse conjuntinho ali dessas duas frases, nós vamos ter aqui a palavra eu canto melodiosamente. Então, quando eu tenho ali a relação de um termo com o outro, né? Eu tenho que a relação dessa palavra canto está concordando com alguém que pratica essa ação. Tanto é que se nós mudarmos essa pessoa e colocarmos nós, vai alterar a forma também dessa palavra. Então, vai ficar nós cantamos. Se eu continuar alterando essa pessoa e dizer ele, vai ficar ele canta. Então, olha só como que eu sei que é um verbo. Ele indica uma ação nessa frase? Sim, ele indica, mas ela também é conjugada. E o que seria conjugar? Seria modificar uma palavra concordando com alguma pessoa. Isso aí é conjugação e somente o verbo tem essa capacidade de fazer esse processo de conjugação, tá? Se nós pegarmos um segundo elemento, o canto do pássaro é belo. Veja que eu tenho uma relação agora diferente em que eu não tenho aqui, né, um sujeito nesse termo, eu não tenho um elemento aqui que pratica essa ação. Porque se eu modificar o o e colocar os, vai ficar cantos. Mas aqui não há uma concordância com a pessoa que vai praticar essa ação. Quem praticaria seria pássaros. Mas se nós colocássemos pássaros, ficaria canto do mesmo jeito. O canto dos pássaros. Veja que aqui a forma como foi organizada não foi o pássaro a realizar essa ação, mas indicar o assunto, que o assunto aí seria o substantivo chamado canto, certo? É o nome que eu estou dando a essa atitude do pássaro. Nós temos uma certa complexidade em analisar e à medida que nós formos praticando, fazendo exercício, a gente vai desconstruindo um pouco essa dificuldade. Uma outra relação seria nós chamarmos os verbos também que indicam fenômenos da natureza. Então vejam que eu tenho aqui chove intensamente e a chuva está muito forte. Chove e chuva são fenômenos da natureza, são elementos que a própria natureza produz. Chover, ventar, trovejar, anoitecer, são todos fenômenos da natureza. Mas mais uma vez, a gente vai observar que quando eu digo que chove intensamente, por que eu sei que nessa situação aqui é um verbo? Porque está escondidinho aqui, ó, implícito, que a chuva chove. Então, alguém aqui está produzindo esse fenômeno da natureza. Nesse caso, esse aqui é o próprio fenômeno, o nome do fenômeno, chuva. E aqui é a conjugação que eu vou fazer a partir desse fenômeno, certo, meninos? Então, nós vamos ter diferenças entre substantivo e verbo. Ah, mas você pulou aí quando é que o verbo indica um estado. O estado é quando a gente tem normalmente associado a uma característica, a um aspecto. Por exemplo, quando eu digo a frase ele está doente. Veja que o está, ele quer mostrar o estado de doença. Ou ele pode indicar ele está feliz, então quer mostrar o estado de
felicidade. E aí, nós temos ele está feliz. Quando nós temos esse verbo aqui, ó, eu também sei que ele é um verbo porque ele está em relação com alguém aqui que executa, que está diretamente sendo informado esse estado, ok? Vamos então aqui, né, para essas noções conceituais, averiguando que nós só conseguimos diferenciar também a partir de uma frase e classificar esse verbo nessas frases, certo? Esse verbo, ele sofre algumas mudanças. Nós vamos chamar de conjugação porque justamente é a característica essencial do verbo, é conjugar. E nós vamos dividir essas conjugações verbais em 3 grupos a partir de 3 diferenças muito simples. O que acontece? Quando eu tenho o verbo canto, quando eu tenho o verbo estar, quando eu tenho o verbo chove, eu tenho que buscar a origem desses verbos. Então, qual é a origem de estar? É estar. Qual é a origem de canto? É cantar. E qual é a origem de chove? Chover. Veja que quando eu voltei à origem, todos eles aqui, ó, tiveram uma terminação em R. Então, nós vamos dizer o quê? Que quando nós voltarmos à origem e dissermos assim, olha, esse verbo, então, é da família que termina em ar. Então, ele é de primeira conjugação. Se eu tenho, vendíamos frutas no mercado. Vendíamos, vem do verbo vender. Então, ele já faz parte de um outro grupo que vai chamar segunda conjugação, justamente porque ele tem a terminação E. Que nós partamos com alegria. Partamos vem do verbo partir, pertence a uma outra conjugação, porque ele é de um grupinho que termina em ir. Então, nós teríamos aqui amar, cantar, falar, andar. Nós teríamos vender, querer, beber, ser. Nós teríamos partir, falir, sorrir, sortir. E então, nós precisamos voltar à origem para nós descobrirmos a que grupinho, ou seja, a que conjugação pertence esse verbo. Esses verbos também, eles vão sofrer uma flexão, que a gente vai chamar essa flexão de uma mudança, de uma alteração. Veja que quando nós temos aqui, ó, eu canto, nós podemos mudar para tu cantas, nós podemos ainda mudar para nós cantamos e podemos modificar demais, fazer muitas flexões, né, com essa palavra. E nós vamos dizer que os verbos, eles vão poder ser flexionados em número e pessoa. Ele também pode flexionar de outras formas, mas até então o nosso estudo ele está se preocupando com essas 2 flexões. Nós dizemos que há uma flexão de número quando eu sei que esse verbo está no singular ou no plural. Quando nós falamos que ele se refere a uma pessoa, nós temos que para um discurso, nós temos 3 pessoas. A primeira pessoa que fala, a segunda pessoa que ouve e a terceira pessoa que seria o meu assunto. Veja então, eu agora, professora Juscelia, estou falando com você, meu aluno, então eu sou a primeira pessoa, você é a segunda pessoa porque me escuta e a terceira pessoa aqui seria o verbo, que seria o nosso assunto. Mas, para a gente representar melhor essas pessoas, a gramática vai chamar de primeira pessoa eu e nós, a segunda pessoa tu e vós, a terceira pessoa ele ou ela, eles ou elas. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tiver a primeira pessoa do singular, nós vamos chamar de eu,
né? A segunda pessoa do singular de tu, a terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Então, a gente vai juntar, né? Nós vamos juntar essas duas flexões aqui, formando como se fosse apenas uma. Então, como é que eu vou saber quem é que canta nessa frase? Quem é que está cantando? Quem está cantando aqui? Eu. Então, quando eu perguntar para vocês a palavra canto, qual é a flexão da palavra canto? Flexão de primeira pessoa do singular, porque eu já sei que é o eu que canto. Se nós passarmos para cantamos, quem é que cantamos? Nós cantamos. Então, a forma final aqui do verbo, a forma final é que vai me mostrar quem é essa pessoa e que está praticando essa ação. Então, aí, agora, né, só fazendo um fechamentozinho dessas pessoas aqui, ó. Então, nós vamos chamar isso aqui de pessoas. Quem são essas pessoas? Aquelas que vão praticar a ação do verbo. Então, nós temos primeira pessoa do singular, eu, só revisando. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Nós temos o conjuntinho do plural, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. E aí, a gente encerra um pouquinho essa parte mais dos conceitos, né? E da classificação. Vamos então para a estrutura do verbo. Quando a gente fala de estrutura, a gente vai pensar como que é composto. Se a gente pensar no nosso corpo é composto de quê? De braços, pernas, cabeça, não é mesmo? E quais as partezinhas que vão compor o verbo? Lembra quando nós falamos que nós temos lá, para formar as palavras, nós temos os morfemas. O que são morfemas? Só para relembrar, porque nós já tivemos aula sobre isso. Morfemas são pequenas formas que vão agregar um valor à palavra. Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, a palavra casa, se eu acrescentar um S, eu tenho uma nova formação para essa palavra. Deixa de ser apenas um para ser mais, tá? Então, nós vamos ver o que nós podemos agregar às palavras para que a gente possa ter um valor. Cada pedacinho pode ser uma letra, 2, 3, 4 letras, né? Que junta numa palavra e vai formar e vai dar sentido, vai dar estrutura, né, para aquele verbo. Então, aqui nós vamos falar apenas do verbo, ok? Lembra lá que nós vamos falar que o radical, ele é a base de significação. Então, como que eu vou poder entender ou perceber qual é o radical? O que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Nós vamos pegar, por exemplo, a palavra amei. Então, na palavra amei, eu vou dizer assim, gente, qual é a base dessa palavra? Aí, eu vou buscar a conjugação. Amei vem de amar. Se eu retirar esse A, sobra a base. Então, eu já descobri que o radical em amei é AM. Esse pedacinho todo. Vamos ver aqui então, quando eu tenho a palavra vendíamos. Como é que eu sei qual é o radical de vendíamos? Eu vou pegar, vou saber que vendíamos, vem de vender. Retiro o E, né, da conjugação dele. O que sobrar vai ser o meu radical. Então, em vendíamos, o radical é esse pedacinho aqui, tá? Variou na quantidade de letras? Variou em razão de cada forma, de cada palavra, ok? O que é a vogal temática agora? A vogal temática é justamente essa vogal que aparece aqui, ó, depois do radical.
depois do radical. Mas veja então que todo verbo tem uma vogal temática? Nem sempre. Porque veja, quando eu tenho a palavra amei, em todas as formas do ar, tem que vir depois do radical, para ter vogal temática, uma letra A também, uma vogal A. Mas nesse verbo aqui, ó, não apareceu depois do radical a vogal A. Então aqui nós não vamos ter vogal temática. Mas se a gente tivesse amava, vem de amar, eu retirei o A, sobrou ama. Aqui, depois do radical, já aparece um A, que é justamente aquele que aparece no grupinho dele. Olha aqui um exemplo. Nós já vimos que o radical de vendíamos é vend e que aqui deveria aparecer um E, mas apareceu um I. Então, não coincidiu, nós não temos vogal temática aqui. Mas se nós tivéssemos o verbo vendemos, continua sendo o mesmo radical e aqui apareceu um E, que é o mesmo E que apareceu na origem dele. Outra vogal temática. Vamos pegar ali um outro verbo, por exemplo, o verbo partir. Partimos, né? Aí eu tenho que partimos vem de partir. Se eu retirar esse ir, sobra o radical. Então aqui nós temos que o radical de partimos é parte. Então, olha só, nós vimos aqui que ao retirar o ir sobrou parte. Aqui então continua a mesma coisa. Se depois desse radical foi a mesma letra que na origem dele, aqui eu também tenho vogal temática. Então, quais são as vogais temáticas? As vogais temáticas são A, E, I, mas só vai ter vogal temática se aparecer lá no grupinho da primeira conjugação A, da segunda conjugação e da terceira conjugação ir. Certo? Então, quer dizer que no verbo vender, né? Vendíamos, não pode ter vogal temática aí? Não pode, porque vender é da segunda conjugação. Então, nós não teríamos, certo? O que é o tema? O tema é quando nós vamos encontrar, né, o radical mais a vogal temática. Nós vimos que nem todos os verbos possuem vogal temática. Se nem todos possuem vogal temática, nós também não temos em todos os verbos temas. Veja só, em amava, qual é o tema? É o radical ame, mais a vogal A, quer dizer, ama é o tema. Qual é o tema de vendemos? É radical vende, mais vogal é vender. Qual é o tema de partimos? Radical parte, mais o i, parte. E qual é o tema de amei? Amei, radical ame, mas não tem vogal temática, então não tem como ter o tema, certinho? E agora nós vamos finalizar com a desinência. O que é a desinência? É essa parte final que aparece nos verbos. São aquelas partezinhas que você vai garantir que são essas pessoas aqui que estão praticando a ação. Por exemplo, vamos pegar eu canto, canto, cantas, cantamos, cantais. Olha só, vou pegar só esses aqui, depois a gente trabalha com mais. Quando eu digo cantou, qual é o radical? Essas palavrinhas aqui vêm de cantar. Aí o que eu faço? Eu retiro esse ar e sobra cante. Então aqui, eu tenho os meus radicais. Só que aqui, tá me mostrando que eles podem ter vogal temática.
se depois desse radical apareceu o A. Onde foi que apareceu o A? Apareceu o A aqui, aqui e aqui. Nesse aqui não apareceu A depois do radical, portanto não tem vogal temática. Sobrou então, aqui nessas palavrinhas, o O, o S, o MOS e o IS. Se é a parte final que nós temos, canto, eu canto, tu cantas, nós cantamos, vós cantais. Então, eu sei que O, S, MOS e IS são desinências, porque são eles que vão mostrar quem são essas pessoas. São pedacinhos finais que vão identificar, né, se é a pessoa do singular ou a pessoa do plural. E, finalmente, nós vamos identificar que o verbo traz também a sua forma nominal, que são apenas 3, e nós vamos identificar a partir do seu formato. O que eu vou fazer? Se eu pegar os verbos, qualquer verbo, e finalizá-lo com R, né? Amar, vender, partir, eu vou ter a forma infinitiva desses verbos, terminados em A, ou ir. Mas se eu pegar partir e colocar partindo, se eu disser amando, vendendo, veja que esses verbos já passam a ser a forma gerúndio, por causa da terminação NDO. Mas eu também posso dizer amado, vendido, partido. Veja que pode ser terminado em ado ou ido. Eu tenho então o particípio dessas formas. Combinado? Um grande beijo, até a próxima aula.